O ano era 740 antes de Cristo. No limiar do Templo de Jerusalém, um jovem profeta, Isaías, deparava-se com uma visão que rasgaria o véu da realidade: o trono de Deus. O chão tremeu, a fumaça subia, e ele, em pânico, gritava: "Ai de mim, estou arruinado, sou um homem de lábios impuros." Mas por que tanto terror? A resposta, meu amigo, está além da nossa compreensão. Um serafim flamejante, uma criatura de fogo celestial, voou em sua direção. Em sua mão não havia um bálsamo, mas um carvão em brasa, retirado do altar ardente. E o impensável aconteceu. O anjo tocou os lábios de Isaías com aquele fogo consumidor, uma queimadura excruciante para purificar. Por que um Deus de amor usaria tamanha dor para santificar? Um paradoxo que ecoa pelos séculos, desafiando nossa lógica. Mas essa não foi a única profecia chocante que Isaías desvendou em seus mais de 60 anos de ministério. Ele previu, em detalhes vívidos, a vinda de um Messias, um bebê que nasceria de uma virgem e seria chamado de Deus Poderoso. Como uma mãe pura geraria o próprio Criador? E o mais dilacerante, o profeta viu o Messias ser torturado, esmagado e sangrar até a morte por nossos pecados. Por que um Deus perfeito se submeteria a tal humilhação e dor? Permita-se mergulhar nas profundezas da mente de Isaías e desvendar as mais impactantes profecias que ele nos deixou, revelando como este profeta, 700 anos antes dos eventos, previu o futuro com uma clareza que até hoje nos assombra. As respostas estão aqui, esperando para serem reveladas. Primeira profecia impactante. A visão chocante do trono de Deus. Imagine um jovem entrando no templo para adorar, mas, em vez das orações de rotina, ele presencia algo que abala a terra. Os céus parecem se abrir e ali, diante dele, está o Senhor, assentado em um trono, exaltado além da imaginação. A orla de sua veste preenche o templo e seres angelicais pairam clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, toda a terra está cheia da sua glória. A fumaça sobe, a terra treme, e Isaías, oprimido por sua indignidade, clama: Ai de mim, estou perdido. Mas, a partir deste momento de temor e tremor, ele é comissionado para levar uma das mais profundas mensagens de esperança e juízo que o mundo já conheceu. O livro de Isaías não é apenas mais um relato profético. É um encontro divino, uma visão que revela o plano de Deus para redimir um mundo quebrado através do Messias prometido. É uma história de advertências aos rebeldes e promessas de restauração para os fiéis, ecoando através da história até as nossas vidas hoje. Isaías, cujo nome significa "O Senhor é Salvação", não era apenas um homem comum. Nascido em uma família nobre em Jerusalém, ele viveu durante os reinados de vários reis, incluindo Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Isso lhe deu um lugar na primeira fila para as intrigas políticas, o declínio espiritual e os momentos fugazes de reavivamento na história de Judá. Mas ele não era meramente uma testemunha desses eventos. Ele era a boca de Deus, encarregado de falar a verdade ao poder em um tempo em que poucos ousavam. Seu chamado foi nada menos que dramático. Em Isaías 6, nos é contado o momento que mudou a vida dele quando encontrou a glória de Deus no templo. Imagine a cena: o trono majestoso, os serafins declarando a santidade de Deus, as próprias fundações do templo tremendo. Vencido por sua pecaminosidade, Isaías clamou: Ai de mim, estou perdido! No entanto,
Em vez de condenação, ele experimentou purificação. Um serafim tocou seus lábios com uma brasa ardente, purificando-o e preparando-o para a sua missão. Quando o Senhor perguntou: "A quem enviarei?", a resposta do profeta foi imediata: "Eis-me aqui, envia-me." Este encontro divino moldou a vida e o ministério de Isaías. Desse momento em diante, ele se tornou uma voz incansável para Deus, dirigindo-se a reis, sacerdotes e pessoas comuns. Suas mensagens variavam de severas advertências de juízo pela rebelião de Israel a visões deslumbrantes de um futuro Messias e da restauração final do povo de Deus. A carreira profética dele durou décadas, durante as quais ele navegou por algumas das crises mais significativas na história de Judá. Sob o rei Acás, ele confrontou um líder que confiava em alianças políticas mais do que nas promessas de Deus, exortando-o a confiar no Senhor em vez de na Assíria. A ousadia de Isaías brilha em momentos como esses, pois ele entregava profecias com convicção inabalável, mesmo quando suas palavras eram indesejadas. Ele não era apenas um profeta da desgraça, ele era um poeta da esperança. Seus escritos são alguns dos mais eloquentes de toda a Escritura, cheios de imagens vívidas e teologia profunda. Ele fala de um servo sofredor que levará os pecados de muitos, de um príncipe da paz que estabelecerá um reino eterno e de um remanescente fiel que surgirá das cinzas do juízo. A visão de Isaías se estendeu muito além de seu tempo, oferecendo vislumbres de um Messias que traria salvação não apenas. Isaías, oprimido pela santidade de Deus e pela majestade da cena, imediatamente percebe sua própria indignidade. "Ai de mim", ele clama, "estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor Todo-Poderoso." Você consegue imaginar estar diante da pureza absoluta, sentindo cada imperfeição do seu coração exposta? A resposta dele não foi exagerada, foi a única reação apropriada à santidade de Deus. Mas a história não termina em desespero. Um serafim voa em direção ao profeta, carregando uma brasa viva tirada do altar com tenazes. Com precisão e propósito, o serafim toca os lábios de Isaías, declarando: "Veja, isto tocou seus lábios, a sua culpa foi tirada e o seu pecado foi perdoado." Neste instante, ele é purificado, não pelos seus próprios esforços, mas pela misericórdia e provisão de Deus. Este ato de purificação o transforma de um homem sobrecarregado pelo pecado em um vaso pronto para levar as palavras do Todo-Poderoso. Então vem a pergunta divina que ecoa pela sala do trono: "A quem enviarei e quem irá por nós?" A voz de Deus, tanto um comando quanto um convite, ecoa com urgência e propósito. Isaías não hesita, sua resposta é simples, mas profunda: "Eis-me aqui, envia-me." Pense na coragem que ele teve para dizer sim. Ele não conhecia os detalhes da missão, não lhe foi dito a mensagem ou seu público. Tudo o que sabia era que havia encontrado o Deus vivo e esse encontro exigia sua vida. Você já sentiu o chamado para dar um passo de fé sem conhecer o quadro completo? A obediência de Isaías nos lembra que a confiança em Deus começa com a rendição. O comissionamento dele por Deus não é adoçado. Ele diz a Isaías que sua mensagem cairá em ouvidos moucos, que o povo resistirá e rejeitará a verdade. Esteja sempre ouvindo, mas nunca entendendo. Esteja sempre vendo, mas nunca percebendo. Isaías 6, versículo 9. O ministério do profeta seria marcado pela frustração, mas seu papel era fundamental: declarar a verdade de Deus e preparar o caminho para seus planos finais. Mas, mesmo em meio a esse chamado difícil, há esperança. Deus revela que um remanescente permanecerá, uma semente santa, como um toco deixado depois que uma árvore foi cortada. Este grupo pequeno, mas fiel, levaria adiante os propósitos de Deus, abrindo caminho para a redenção. O chamado de Isaías não é apenas a história da comissão de um homem, é um testemunho do poder do encontro com Deus.
Sua visão nos lembra da santidade do Senhor, do peso de nosso pecado e da incrível graça que nos purifica e nos equipa para a sua obra. Como você responderia se ouvisse o chamado de Deus hoje? Você está pronto para dizer, eis-me aqui, envia-me, mesmo quando o caminho à frente é incerto? Segundo a profecia impactante, a fúria divina e o chamado à justiça. O ar da noite é pesado em Jerusalém, lançando longa sombra sobre as muralhas da cidade. Suas ruas, que antes ecoavam com os sons de adoradores cantando hinos a Yahweh, agora ressoam com mercadores vendendo ídolos e líderes conspirando em segredo. É esta Judá que Isaías confronta, um povo que virou as costas para Deus, buscando refúgio em sua própria sabedoria, em alianças e rituais vazios. Através do profeta, a voz do Todo-Poderoso perfura essa escuridão com palavras de advertência, esperança e um urgente chamado ao arrependimento. Isaías se ergue diante de uma nação rebelde, sua voz como uma trombeta. Ouvi, ó céus, e presta atenção, ó terra, porque o Senhor falou. Criei filhos e os eduquei, mas eles se rebelaram contra mim. Isaías 1, versículo 2. Você consegue imaginar a angústia de um pai vendo seus filhos correndo para o perigo, desatentos aos seus gritos? Este é o coração de Deus, um pai traído pelos próprios que ele nutriu. A rebelião de Judá é profunda. Suas ofertas enchem o templo, suas festas lotam o calendário, mas seus corações estão longe de Deus. Pare de me trazer ofertas sem sentido, declara Deus. Seu incenso é detestável para mim. Não suporto suas assembleias inúteis. Isaías 1, versículo 13. Imagine o choque de ouvir que os rituais destinados a honrar a Deus se tornaram um fedor para ele. Por quê? Porque são gestos vazios, mascarando corrupção, violência e injustiça. As palavras de Isaías são implacáveis. Ele compara Judá a uma prostituta, trocando sua aliança com Deus por alianças com nações pagãs. Como a cidade fiel se tornou uma prostituta, ela que antes era cheia de justiça, onde a retidão habitava, agora só tem assassinos. Isaías 1, versículo 21. A cidade que deveria ter sido uma luz para as nações, agora cambaleia na escuridão. Os governantes abandonaram a justiça, aceitando subornos e negligenciando os órfãos e as viúvas. Como chegamos a isso? Um povo que antes andava com Deus, agora se curva a ídolos de madeira e pedra, confiando na riqueza e em tratados em vez do Senhor. Mas a mensagem de Isaías não é apenas condenação. Em meio às advertências, há uma oferta de graça, um chamado para retornar ao Deus que nunca para de amar seu povo. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Isaías 1, versículo 18. Este é o paradoxo do juízo divino. A justiça de Deus sempre carrega a possibilidade de redenção. Mas a escolha é clara. A obediência trará bênção, a rebelião trará ruína. As advertências de Isaías também atingem a confiança mal colocada de Judá em alianças políticas. Cercada por superpotências como a Assíria e o Egito, Judá busca constantemente proteção de reis estrangeiros, em vez de confiar no Rei dos Reis. Ai dos que descem ao Egito para pedir ajuda, proclama Isaías, que confiam em cavalos, que confiam na multidão de seus carros, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam ajuda do Senhor. Isaías 31, versículo 1. É um lembrete sóbrio de que nenhuma aliança terrena pode nos salvar da decadência espiritual. Somos, como Judá, tentados a depositar nossa fé em soluções humanas, em vez das promessas de Deus.
As advertências se estendem do político ao profundamente pessoal. Ele expõe a idolatria do povo, um pecado que permeia seus lares, mercados e lugares de adoração. A sua terra está cheia de ídolos. Eles se curvam diante da obra de suas mãos, ao que seus dedos fizeram. Isaías 2, versículo 8. Como deve ter sido trágico para o profeta ver seu povo adorando estátuas sem vida, enquanto ignorava o Deus vivo. Nós, à nossa maneira, criamos ídolos modernos, dinheiro, status ou tecnologia, que roubam nossa devoção do Criador. Em meio às terríveis advertências, ele também pinta uma visão do que poderia ser se Judá se arrependesse. Eles seriam restaurados. Sião será redimida com justiça e seus penitentes com retidão. Isaías 1, versículo 27. A promessa está lá, mas o povo deve escolher. Eles se humilharão e retornarão a Deus ou persistirão em sua rebelião? As palavras de Isaías ecoam através dos séculos porque revelam uma verdade que não mudou. Deus deseja relacionamento, não ritual. Ele anseia por corações que o buscam, não mãos que constroem ídolos. Suas advertências não são apenas punição, são um apelo para voltar ao caminho da vida. Então, onde nos encontramos nas advertências de Isaías? Estamos confiando em nossa própria força, apegados a ídolos ou negligenciando o chamado à justiça? O que Deus poderia estar nos dizendo através da mensagem atemporal de Isaías? Ele, com palavras que ecoam através dos séculos, não apenas previu a fúria divina, mas também revelou a inquebrantável santidade de Deus. Uma visão de brilho e majestade se desdobra diante dele, gravando-se em sua alma para sempre. Ele vê o Senhor, alto e exaltado, assentado em um trono, e a orla de sua veste preenche o templo com glória. Ao seu redor estão serafins, seres angelicais de fogo, clamando uns aos outros com vozes que abalam as próprias fundações. Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6, versículo 3. Este momento, capturado em Isaías 6, forma o coração da mensagem do profeta, a incomparável santidade de Deus. A visão do profeta sobre a santidade de Deus não é meramente uma ideia abstrata, é uma revelação de sua total separação, pureza e majestade. A repetição de santo 3 vezes não é por floreio poético, mas uma declaração enfática. Na cultura hebraica, a repetição significa intensidade e perfeição. Dizer que Deus é santo 3 vezes é dizer que ele é infinitamente santo, além da compreensão humana. Mas essa revelação não é apenas sobre a transcendência de Deus, é sobre contraste. Diante deste Deus santo está Isaías, um homem de lábios impuros, representando um povo sobrecarregado pelo pecado. Ai de mim, ele clama, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Isaías 6, versículo 5. Você já teve um momento em que se viu como realmente é diante da perfeição? Este é o despertar de Isaías, um confronto cru com a fragilidade humana na presença da perfeição divina. A visão dele não o deixa em desespero. Um serafim se aproxima com uma brasa viva do altar, tocando seus lábios e proclamando: Veja, isto tocou seus lábios, a sua culpa foi tirada e o seu pecado foi perdoado. Isaías 6, versículo 7. A santidade de Deus não é apenas inspiradora, é purificadora. Ele é um Deus que confronta o pecado, mas também provê os meios para a expiação, abrindo caminho para a restauração. Ao longo do livro de Isaías, este tema central da santidade de Deus permeia cada mensagem, cada juízo e cada promessa. A santidade de Deus define seu caráter e suas ações. Sua santidade é a razão pela qual ele não pode tolerar o pecado, mas é também o fundamento de seu plano para redimir seu povo.
Isaías contrasta essa santidade divina com a corrupção moral de Judá e das nações vizinhas. Em Isaías 1, Deus acusa seu povo de se afastar dele, sua adoração poluída pela hipocrisia. Suas mãos estão cheias de sangue, lavem-se e purifiquem-se. Tirem suas más ações da minha presença, parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça. Isaías 1, versículos 15 a 17. A santidade de Deus expõe as profundezas da pecaminosidade humana, mas também convoca seu povo a retornar, a ser purificado e restaurado. Este tema se torna ainda mais profundo quando ele aponta para as nações. A santidade de Deus não se limita a Israel. Ela abrange toda a terra. Isaías 40 declara: "A quem vocês me compararão? Ou quem é igual a mim?" diz o santo. Isaías 40, versículo 25. Sua santidade não é apenas sobre pureza, é sobre poder, soberania e autoridade incomparável sobre toda a criação. Ele é o rei que levanta impérios e os derruba, que mede os céus com sua mão e chama cada estrela pelo nome. À luz disso, Isaías clama por reverência e humildade. Parem de confiar em meros humanos que têm apenas um sopro em suas narinas. Por que os terem em alta estima? Isaías 2, versículo 22. A santidade de Deus exige lealdade não a poderes terrenos, não a ídolos, mas a aquele que reina acima de tudo. No entanto, a santidade de Deus não é apenas sobre juízo, é também o fundamento da esperança. As profecias de Isaías são repletas de promessas de um remanescente santo, um povo purificado que habitará em Sião, a cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Isaías 60, versículo 14. Esta esperança culmina na vinda do Messias, o santo que encarnará a santidade de Deus na terra. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isaías 53, versículo 5. Isaías pinta um quadro de um Deus cuja santidade é tanto aterrorizante quanto terna. Ele é um fogo consumidor, mas se inclina para purificar seu povo. Ele é alto e levantado, mas anda entre os humildes. Você já considerou o peso da santidade de Deus? Isso o enche de temor? Isso o chama a uma maior rendição? Terceira profecia impactante. O mistério de Emanuel, Deus conosco. A noite é pesada, mas uma centelha de mistério divino perfura a escuridão. O profeta Isaías se ergue diante de um rei duvidoso, entregando palavras que ecoarão pela eternidade. Portanto, o próprio Senhor lhes dará um sinal. A Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Isaías 7, versículo 14. Esta não é uma profecia comum. É um vislumbre do plano insondável de Deus. Uma promessa de uma criança cujo próprio nome significa Deus conosco. O pano de fundo desta profecia é de medo e incerteza. O rei Acaz de Judá está cercado por ameaças. Exércitos inimigos avançam e sua fé vacila. No entanto, Isaías se apresenta com uma palavra do Senhor, exortando o rei a confiar em Deus em vez de fazer alianças com potências estrangeiras. Se vocês não tiverem fé, não subsistirão. Isaías 7, versículo 9. Mas Acaz hesita, sem vontade de crer. Em resposta, ele entrega uma profecia não apenas para Acaz, mas para toda a humanidade, um sinal de que o próprio Deus intervirá da maneira mais extraordinária.
A profecia de Emanuel não termina com uma criança nascida para cumprir uma promessa política temporária. Ela se expande em uma visão de esperança e salvação definitivas. Em Isaías 9, as palavras do profeta fluem com majestade poética. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isaías 9, versículo 6. Você já imaginou o que significa para uma criança carregar títulos reservados para o próprio Deus? Estas não são apenas frases elevadas, elas revelam a própria natureza do Messias. Ele é o Conselheiro Maravilhoso, cuja sabedoria nos guiará através das complexidades da vida. Ele é o Deus Forte, exercendo poder sobre toda a criação. Ele é o Pai Eterno, oferecendo o terno cuidado e proteção de um pai. Ele é o Príncipe da Paz, trazendo reconciliação entre a humanidade e Deus. A profecia de Isaías pinta um quadro de um mundo transformado por esta criança. Do aumento do seu governo e paz não haverá fim, continua ele. Reinará sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. Isaías 9, versículo 7. Ao contrário dos governantes terrenos, cujos reinados são fugazes, o reino deste rei durará eternamente, marcado por justiça, paz e retidão. No entanto, o poder desta profecia reside em seu paradoxo. O Messias, o Rei dos Reis, virá na forma mais humilde, uma criança nascida de uma virgem, vulnerável e aparentemente comum. Este é o mistério de Emanuel. Deus não escolhe salvar de longe. Ele entra na história humana, assumindo a carne, andando entre nós e compartilhando nossas lutas. Imagine um Deus tão próximo, tão presente, que ele sabe o que significa chorar, ter fome, sentir a dor da traição. Mas por que esta profecia importa hoje? Porque a promessa de Emanuel é mais do que palavras antigas. É uma declaração de que Deus ainda está conosco. A criança nascida em Belém, anunciada por anjos e adorada por pastores, é o cumprimento da visão de Isaías. Em Jesus Cristo, a profecia encontra sua expressão máxima. Ele é a luz que brilha nas trevas, a esperança para um mundo cansado. Você já considerou o que significa viver na realidade de Deus conosco? Você confia que Ele anda com você em cada provação, que sua presença é sua força e conforto? A profecia de Isaías nos convida a ver nossas vidas através da lente dessa verdade, que nunca estamos sozinhos. A cena se desloca das ruas de Jerusalém para os confins do mundo antigo. Isaías, como porta-voz de Deus, eleva sua voz não apenas para Judá, mas para nações que nunca reconheceram a soberania do Senhor. As palavras são pesadas, como um trovão rolando pelas colinas, uma mensagem de juízo contra os poderes da terra. Babilônia, Assíria, Moabe, Egito, cada uma é chamada a prestar contas perante o Deus de Israel, o Senhor de todas as nações. O juízo começa com a Babilônia, o império imponente de riqueza e decadência, cujos governantes acreditavam-se invencíveis. As palavras de Isaías cortam o orgulho deles como uma espada. Caída, caída está a Babilônia. Todas as imagens de seus deuses jazem despedaçadas no chão. Isaías 21, versículo 9. Em Isaías 13, o profeta revela uma visão aterrorizante da queda da Babilônia. Vejam, o dia do Senhor está chegando, um dia cruel, com ira e fúria terrível, para tornar a terra desolada e destruir os pecadores que nela habitam.
Isaías 13, versículo 9. A imagem é vívida e apocalíptica, as estrelas se recusam a brilhar e os céus tremem enquanto Deus se move contra uma nação cuja arrogância atingiu os céus. Mas esta é mais do que a queda de um poder político. É um lembrete de que nenhum reino construído sobre o orgulho humano pode permanecer perante a santidade de Deus. Então vem a Assíria, o martelo do mundo antigo, temida e odiada por suas conquistas impiedosas. O Senhor fala através de Isaías, declarando: "Quebrarei a Assíria na minha terra, nos meus montes a pisarei." Isaías 14, versículo 25. Os assírios foram instrumentos do juízo de Deus sobre Israel, mas eles haviam excedido seus limites, vangloriando-se de sua força e esquecendo que eram meras ferramentas nas mãos do Todo-Poderoso. A profecia de Isaías revela uma inversão impressionante. Os opressores serão eles próprios oprimidos e seu poder desmoronará como pó. E quanto a Moabe, antiga rival de Israel, aninhada a leste do rio Jordão? Isaías lamenta sua destruição, mesmo enquanto a proclama: "Meu coração clama por Moabe, seus fugitivos chegam até Zoar." Isaías 15, versículo 5. Os moabitas, cujo orgulho e idolatria há muito provocavam o Senhor, enfrentam a desolação. No entanto, mesmo aqui há uma nota de esperança. Isaías 16, versículos 4 a 5, fala de um dia em que um trono será estabelecido em amor, e um governante fiel trará justiça e retidão. É um indício do Messias, tecido até mesmo nas profecias de juízo. O Egito, a antiga superpotência, cujas pirâmides se erguiam como monumentos à realização humana, também não é poupado. Isaías declara: "O Senhor trará juízo sobre o Egito. Os ídolos do Egito tremem diante dele, e os corações dos egípcios derretem de medo." Isaías 19, versículo 1. A nação que outrora escravizou Israel é rebaixada. No entanto, as palavras de Isaías também apontam para um futuro, uma reconciliação. Naquele dia, Israel será o terceiro, junto com o Egito e a Assíria, uma bênção na terra. Isaías 19, versículo 24. O plano de Deus para as nações não é apenas juízo, é redenção. Através dessas profecias, um padrão emerge. Cada nação é julgada por seu orgulho, idolatria e injustiça. Cada uma é lembrada de que o poder sem retidão é fugaz, que a força humana é nada diante do Senhor. Mas os oráculos de Isaías não são meramente sobre o passado. Eles nos desafiam hoje. Construímos nossas próprias Babilônias, confiando na riqueza ou no status? Nós, como a Assíria, nos vangloriamos de nossas conquistas, esquecendo aquele que detém todo o poder? O juízo sobre as nações é um lembrete sóbrio de que a justiça de Deus é universal. Ela não para nas fronteiras de Israel ou isenta aqueles que se julgam intocáveis. No entanto, dentro dessas advertências, há sempre um vislumbre de esperança, uma promessa de que o objetivo final de Deus não é a destruição, mas a restauração. As palavras de Isaías ecoam através do tempo, chamando-nos à humildade e à confiança no Senhor. Elas nos lembram que todo reino, toda nação e cada indivíduo um dia estará diante do trono de Deus. As profecias sobre a Babilônia em Isaías não são apenas a previsão da queda de uma cidade. Elas são o desvendamento de um símbolo. Babilônia, com suas muralhas imponentes e riqueza inigualável, representa o orgulho humano, a rebelião e o desafio à autoridade de Deus. As palavras do profeta ecoam como o dobrar de um sino, um aviso de que nenhum império, por mais poderoso que seja, pode resistir ao Todo-Poderoso. Imagine a grandeza da Babilônia, a joia da coroa do mundo antigo. Seus jardins suspensos eram uma das 7 maravilhas, seus exércitos eram temidos e seus governantes se consideravam deuses entre os homens. No entanto, na visão de Isaías, esta cidade deslumbrante é reduzida à desolação.
Babilônia, a joia dos reinos, o orgulho e a glória dos babilônios, será derrubada por Deus, como Sodoma e Gomorra. Isaías 13, versículo 19. A imagem é impressionante. Um lugar que antes fervilhava de vida se tornará um refúgio para animais selvagens, suas poderosas torres transformadas em ruínas. A profecia de Isaías não é apenas sobre arquitetura ou política. É uma condenação do coração da Babilônia, um coração consumido pela arrogância. Os babilônios acreditavam que sua cidade era eterna, intocável. Eles confiavam em sua riqueza, em seus militares, em seus deuses de pedra e ouro. Mas ele declara: castigarei o mundo por sua maldade e os ímpios por seus pecados. Acabarei com a arrogância dos presunçosos e humilharei o orgulho dos tiranos. Isaías 13, versículo 11. A queda da Babilônia é mais do que um evento histórico, é uma declaração teológica. Em Isaías 14, o profeta revela uma poderosa alegoria. O rei da Babilônia é comparado a uma estrela brilhante lançada dos céus por causa de seu orgulho. Você disse em seu coração: subirei aos céus, elevarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Mas você será levado ao reino dos mortos, às profundezas do abismo. Isaías 14, versículos 13 e 15. Isso não é apenas sobre um governante, é sobre o espírito da Babilônia, a ideia de que a humanidade pode se exaltar acima de seu Criador. Da Torre de Babel em Gênesis, à revelação de João, a Babilônia representa a rebelião do mundo contra Deus. A profecia de Isaías atinge o cerne dessa insolência, declarando que todos que trilham o caminho do orgulho compartilharão o destino da Babilônia. Mas as palavras de Isaías não se restringem ao juízo. Mesmo à sombra da queda da Babilônia, há um vislumbre de esperança para aqueles que confiam em Deus. O Senhor quebrou a vara dos ímpios, o cetro dos governantes. Isaías 14, versículo 5. Esta é uma promessa de que a justiça de Deus prevalecerá, que a opressão e a arrogância não terão a última palavra. A queda da Babilônia é também um aviso para nós hoje. Construímos nossas próprias Babilônias? Nós confiamos na força de nossas conquistas, nossa riqueza ou nosso status? A profecia de Isaías nos lembra que toda torre construída sobre o orgulho eventualmente ruirá, e somente aqueles que se humilham diante de Deus permanecerão firmes. Ao refletirmos sobre o destino da Babilônia, perguntemo-nos: quais são as torres de orgulho em nossas próprias vidas que precisam vir abaixo? Estamos alinhando nossos corações com os propósitos de Deus ou estamos nos apegando à segurança fugaz do mundo? Quinta profecia impactante: a revelação do servo sofredor e o segredo da salvação. As palavras de Isaías 53 cortam a história como uma lâmina, esculpindo um retrato vívido do Messias, uma figura tanto triunfante quanto sofredora, exaltada e ainda assim desprezada. Esta não é a imagem de um rei guerreiro conquistador, mas de um servo cujo caminho para a glória é marcado pela dor, rejeição e sacrifício supremo. É uma profecia tão específica, tão pungente, que séculos depois não deixaria dúvidas sobre quem ela predizia: Jesus Cristo. Imagine-se entre a audiência de Isaías, ouvindo estas palavras pela primeira vez. Elas descrevem uma figura diferente de qualquer outra na história de Israel. Um servo escolhido por Deus, mas incompreendido e subestimado por seu próprio povo. Ele não tinha beleza nem majestade para nos atrair, nada em sua aparência que nos agradasse. Isaías 53, versículo 2. Este é um Messias que não se encaixa nas expectativas de grandeza e poder. Em vez disso, ele é desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e familiarizado com o sofrimento. Isaías 53, versículo 3. A visão de Isaías se intensifica, revelando o inimaginável. O servo carrega o peso dos pecados da humanidade.
Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. No entanto, nós o consideramos castigado por Deus, ferido por ele e afligido. Isaías 53, versículo 4. O povo vê o sofrimento dele como uma maldição, mas cada ferida que ele suporta tem um propósito. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isaías 53, versículo 5. Como deve ter sido para Isaías escrever essas palavras? Ele compreendeu a magnitude do que estava descrevendo? Cada traço da caneta apontava para uma redenção muito maior do que qualquer libertação terrena, uma salvação comprada não com espadas, mas com sacrifício. A vivacidade da profecia se aprofunda, predizendo o tratamento injusto do servo. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro. Isaías 53, versículo 7. Séculos depois, Jesus ficaria em silêncio diante de seus acusadores, cumprindo estas mesmas palavras. Seu silêncio não era fraqueza, mas a força de alguém que obedecia resolutamente à vontade de seu Pai. A narrativa culmina com a morte do servo. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado. E quem considerou que ele foi cortado da terra dos vivos por causa da transgressão do meu povo? A quem era devido o castigo? Isaías 53, versículo 8. A crucificação de Jesus, um momento de dor inominável, tornou-se o ato central da história. O túmulo do servo estava preparado, mas mesmo aqui Isaías revela uma reviravolta impressionante. Ele foi designado para uma sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, embora não tivesse cometido violência alguma, nem houvesse engano em sua boca. Isaías 53, versículo 9. Jesus, crucificado entre criminosos e sepultado no túmulo de um homem rico, cumpriu esta profecia com precisão. Mas a visão de Isaías não termina na escuridão. O sofrimento do servo alcança uma vitória cósmica. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos e levará as suas iniquidades. Isaías 53, versículo 11. A morte não é o fim para este servo. Através do seu sofrimento, ele abre a porta para a vida e a reconciliação para inúmeras almas. Você já se perguntou como a dor de uma pessoa poderia trazer cura ao mundo? Isaías nos mostra que o sacrifício do servo é o ato supremo de amor, uma troca divina onde nossos pecados são colocados sobre ele para que possamos estar irrepreensíveis diante de Deus. O capítulo conclui com o triunfo. Portanto, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele partilhará os despojos com os poderosos, porque ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Isaías 53, versículo 12. O servo sofredor se torna o rei exaltado, reinando para sempre por causa de sua obediência e sacrifício. A profecia de Isaías nos desafia a refletir. Compreendemos verdadeiramente o peso do que Jesus suportou por nós? Estamos vivendo vidas que honram o servo que carregou nossos pecados? Sexta profecia impactante, a promessa do remanescente fiel e sua esperança para o futuro. Em meio às duras advertências de Isaías e às vívidas imagens de juízo, um terno fio de esperança percorre as palavras do profeta. Uma esperança que ancora a alma nas promessas inabaláveis de Deus. Esta esperança é para um remanescente, um grupo fiel de crentes que, embora testados pelo fogo, se erguerão purificados e restaurados. Eles não são esquecidos.
Eles são escolhidos, preservados e estimados pelo Deus que sempre cumpre sua palavra. Imagine-se em meio às ruínas de Jerusalém, a cidade outrora resplandecente com a glória do Templo de Salomão. O ar está denso com a fumaça da destruição. O desespero se apega aos corações do povo. No entanto, em meio à devastação, a voz de Isaías irrompe como uma canção de aurora após uma longa noite escura. Embora o seu povo, ó Israel, seja numeroso como a areia do mar, somente um remanescente voltará. Isaías 10, versículo 22. Este remanescente, embora pequeno, carregará o peso da promessa de Deus para um novo futuro. Isaías pinta um quadro vívido do juízo como ferramenta de Deus para o refinamento. Voltarei a mão contra você, purificarei a sua escória completamente e removerei todas as suas impurezas. Isaías 1, versículo 25. A purificação não é sem dor, mas é um processo impulsionado pelo amor. Deus está preparando um povo que refletirá sua santidade, despojado de idolatria, rebelião e orgulho. O remanescente não é meramente um sobrevivente, é um portador da aliança de Deus. Naquele dia, o renovo do Senhor será belo e glorioso, e o fruto da terra será o orgulho e a glória dos sobreviventes de Israel. Isaías 4, versículo 2. A imagem do renovo, um símbolo profético do Messias vindouro, conecta a restauração do remanescente à redenção final através de Cristo. Essa esperança aponta para um reino onde o povo de Deus habitará em segurança sob seu reinado inabalável. Você já se sentiu como se tudo estivesse perdido, como se a esperança fosse uma lembrança distante? A mensagem de Isaías ao remanescente nos lembra que as promessas de Deus não são anuladas pelas circunstâncias. Mesmo em juízo, sua misericórdia está agindo, moldando um futuro mais brilhante do que o passado. Uma das declarações mais poderosas de esperança vem em Isaías 11, onde o profeta fala de um broto brotando do tronco de Jessé, um quadro de vida emergindo do que parecia morto. Esse novo crescimento representa o Messias, que levará o remanescente a uma era de paz e justiça. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o cabrito. Não farão dano nem destruição em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Isaías 11, versículos 6 e 9. A esperança do remanescente está enraizada não na força humana, mas na promessa de um mundo transformado pela justiça de Deus. Mas quem é o remanescente? Isaías nos mostra que são aqueles que permanecem fiéis em meio à infidelidade, aqueles que se apegam à aliança de Deus quando outros a abandonam. Se o Senhor Todo-Poderoso não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, teríamos sido como Sodoma, teríamos sido como Gomorra. Isaías 1, versículo 9. É a graça de Deus, não o esforço humano, que garante a sobrevivência do remanescente. Eles são sua criação, sua obra-prima e seu testemunho para um mundo que observa. A esperança do remanescente se estende além de Israel. A visão de Isaías abrange as nações, como ele proclama em Isaías 56, versículo 8. O soberano Senhor declara, aquele que reúne os exilados de Israel. Reunirei ainda outros a eles, além dos que já foram reunidos. Esta é a grande inclusão do reino de Deus, onde judeus e gentios são acolhidos em seu aprisco. O remanescente se torna a semente de uma família global, unida em adoração e amor a Deus. O que isso significa para nós hoje? Estamos vivendo como parte do remanescente fiel de Deus, confiando em suas promessas, mesmo quando o mundo ao nosso redor balança? As palavras do profeta nos desafiam a nos apegarmos à nossa fé, sabendo que a restauração de Deus é sempre maior do que a destruição que vemos.
A visão dele de uma nova criação é uma obra-prima de esperança, uma promessa divina que transcende a fragilidade deste mundo. Imagine um mundo onde cada lágrima é enxugada, cada injustiça é corrigida e a paz de Deus cobre a terra como as águas cobrem o mar. Isso não é apenas um desejo, é a realidade certa que Isaías proclama: um novo céu e uma nova terra, onde a justiça de Deus reina para sempre. Em Isaías 65, versículos 17 e 18, o profeta revela a promessa de tirar o fôlego de Deus. Vejam, criarei novos céus e nova terra. As coisas passadas não serão lembradas, nem virão à mente. Alegrem-se e exultem para sempre no que hei de criar, pois criarei Jerusalém para ser uma alegria e seu povo um motivo de prazer. Esta não é uma restauração do que já existiu. É um começo inteiramente novo, imaculado pelo pecado ou pela tristeza. Imagine-se em meio às ruínas de Jerusalém, uma cidade devastada pela guerra e rebelião. Agora, imagine Deus declarando que esta cidade será transformada em um lugar de alegria eterna. É mais do que uma reconstrução, é uma recriação, um cumprimento do plano final de Deus de habitar com seu povo em perfeita harmonia. A visão de Isaías pinta imagens vívidas dessa nova realidade. Em Isaías 60, versículos 19 e 20, ele fala de um mundo onde o som do choro e do pranto não será mais ouvido. A vida florescerá, as pessoas viverão vidas plenas e abundantes, e até a morte, aquela antiga inimiga, perderá seu aguilhão nesta criação renovada. O que significaria para você viver em um mundo sem dor, tristeza ou medo? A visão de Isaías nos convida a imaginar tal mundo e a ancorar nossa esperança no Deus que promete realizá-lo. Isaías 11 expande essa visão com uma das mais poéticas descrições de paz em toda a Escritura. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o cabrito, e uma criança pequena os guiará. Isaías 11, versículo 6. Isso não é apenas uma descrição de paz entre animais, simboliza a reconciliação de toda a criação sob o governo perfeito de Deus. As barreiras que dividem a humanidade, os conflitos que marcam os relacionamentos e a violência que fere a terra serão todos desfeitos. Você já ansiou por paz em sua própria vida ou no mundo ao seu redor? A visão de Isaías nos lembra que a verdadeira paz não é algo que podemos alcançar por conta própria. É um presente do Criador, o resultado de seu reinado justo. Em Isaías 66, o profeta retorna a este tema, descrevendo uma nova Jerusalém onde toda a humanidade virá e se prostrará diante de mim, diz o Senhor. Isaías 66, versículo 23. Este é o auge do plano de Deus, um mundo onde Ele é adorado por todos, onde sua glória preenche cada canto da criação e onde seu povo vive em comunhão ininterrupta com Ele. Mas a visão de Isaías não é apenas sobre o futuro, é também um chamado à ação no presente. Em Isaías 66, versículo 2, Deus declara: Estes são os que eu olho com favor, os que são humildes e contritos em espírito, e que tremem diante da minha palavra. A nova criação é prometida àqueles que andam em humildade, obediência e reverência a Deus. E você? Está vivendo com a esperança dessa nova criação moldando sua vida diária? Isaías nos desafia a viver como cidadãos deste reino vindouro agora, encarnando seus valores de paz, justiça e adoração. Para os fiéis, a visão de Isaías da nova criação é tanto um conforto quanto um desafio. É um conforto porque nos garante que, por mais escura que a presente situação possa parecer, a luz de Deus prevalecerá. É um desafio porque nos chama a viver em antecipação a essa realidade, refletindo o caráter de Deus em um mundo que desesperadamente precisa de seu amor.
As profecias de Isaías sobre a soberania de Deus sobre a história revelam uma verdade de tirar o fôlego. Nenhum evento, nenhum rei, nenhum reino se levanta ou cai sem sua ordem. Imagine-se em um mundo dominado por superpotências, Assíria, Babilônia, Pérsia, e ouvindo Isaías proclamar que todos esses impérios são meras ferramentas nas mãos do Todo-Poderoso. É uma declaração de que a história não é uma tapeçaria caótica, mas uma obra-prima tecida pelo próprio Deus, cada fio servindo ao seu propósito final. Em Isaías 45, versículos 1 a 3, o profeta nomeia um rei que não surgiria por mais 150 anos, Ciro, o governante da Pérsia. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante dele e desarmar reis. Para a audiência do profeta, isso era espantoso. Um rei estrangeiro chamado ungido de Deus. E, no entanto, Ciro cumpriria o plano de Deus, permitindo que os israelitas exilados voltassem para casa e reconstruíssem Jerusalém. Imagine os exilados na Babilônia, apegados a essa profecia. Sua pátria estava em ruínas, seu templo destruído e, ainda assim, Deus prometeu não apenas seu retorno, mas que sua libertação viria através de um governante pagão. Isso não foi um acidente, foi orquestração divina. Através de Ciro, Deus provou que ele governa até mesmo aqueles que não o reconhecem. Você já se perguntou se o caos em sua vida tem um propósito? A mensagem de Isaías nos assegura que Deus está sempre trabalhando, mesmo através de pessoas e eventos inesperados. Ele pode usar as circunstâncias mais improváveis para realizar sua vontade. Isaías não para em Ciro. Suas profecias abrangem a ascensão e queda de impérios, desde os poderosos assírios até os orgulhosos babilônios. Em Isaías 10, versículos 5 a 7, Deus declara a Assíria como a vara da minha ira, uma ferramenta para disciplinar seu povo. No entanto, ele também promete juízo sobre a Assíria por sua arrogância. Quando o Senhor tiver terminado toda a sua obra contra o Monte Sião e Jerusalém, ele castigará o rei da Assíria pelo seu orgulho e arrogância. Esta mensagem dupla é profunda. Deus usa as nações como instrumentos de sua justiça, mas as responsabiliza por suas ações. É um lembrete de que, embora os líderes humanos pensem que detêm o poder, eles estão, em última análise, sujeitos ao Senhor soberano. Isaías 13 e 14 muda o foco para a Babilônia, o epítome do orgulho e da rebelião humana contra Deus. O profeta prevê sua queda com imagens vívidas. O dia do Senhor está chegando, um dia cruel, com ira e fúria terrível, para tornar a terra desolada e destruir os pecadores que nela habitam. Isaías 13, versículo 9. A Babilônia, outrora o auge no poder, seria reduzida a ruínas, um aviso a todas as nações de que Deus se opõe aos orgulhosos e exalta os humildes. Essas profecias são mais do que registros históricos, são declarações do controle final de Deus. Nenhum governante está além do seu alcance, nenhum reino é poderoso demais para o seu juízo. Seja o Egito do Faraó, a Assíria de Senaqueribe ou a Babilônia de Nabucodonosor, toda nação desempenha um papel no plano redentor de Deus. Mas Isaías não destaca apenas o juízo. Ele também revela o coração de Deus para a restauração. Em Isaías 40, versículo 15, o profeta declara: certamente as nações são como gota num balde e como pó na balança. Isso não é para diminuir sua importância, mas para mostrar que o poder de Deus supera tudo. No entanto, este mesmo Deus promete pastorear seu povo suavemente, reunindo-os em seus braços. Como isso afeta nossa visão dos eventos mundiais hoje? Vemos a mão de Deus na história, mesmo em momentos de incerteza? Isaías nos desafia a confiar na soberania de Deus, sabendo que Ele está trabalhando, mesmo quando não conseguimos ver.
As profecias dele sobre a ascensão de Ciro e a queda da Babilônia são um testemunho do controle de Deus sobre o próprio tempo. Elas nos lembram que cada evento serve aos seus propósitos, seja para disciplinar, libertar ou declarar sua glória. Essa verdade nos chama à humildade e à confiança, reconhecendo que o mesmo Deus que governou os reinos antigos ainda é soberano sobre nossas vidas hoje. As palavras de abertura de Isaías 40 trovoam com garantia. Consolem, consolem o meu povo, diz o seu Deus. Isaías 40, versículo 1. Essas não são apenas palavras, são uma tábua de salvação para uma nação cansada. Imagine ser um israelita no exílio, longe de casa, sobrecarregado pelo peso do pecado e pelo silêncio da esperança. E então, através do profeta Isaías, Deus fala. Sua voz perfura a escuridão com uma promessa de restauração, uma declaração de seu amor e fidelidade imutáveis. Isaías 40 marca uma mudança dramática no tom do livro. Após capítulos cheios de juízo e advertência, esses versículos introduzem uma mensagem de consolação. Deus não acabou com seu povo. Apesar de sua rebelião e da devastação que sofreram, ele oferece uma visão de renovação, um futuro onde sua glória brilhará e seu povo será restaurado. Falai mansamente a Jerusalém, continua o profeta, e proclamai-lhe que o seu tempo de servidão é findo, que a sua iniquidade está perdoada. Isaías 40, versículo 2. Esta declaração deve ter parecido chuva em um deserto árido para um povo esmagado pela culpa e pelo sofrimento. Essas palavras ofereciam o impensável, perdão. Deus não os estava abandonando, ele estava se preparando para conduzi-los de volta aos seus braços. Isaías prossegue descrevendo uma estrada no deserto, um caminho endireitado para o Senhor. Todo vale será levantado, e todo monte e outeiro será abatido. O que é tortuoso se endireitará, e o que é áspero se aplainará. Isaías 40, versículo 4. Esta não é uma estrada comum. É um símbolo de Deus removendo todo obstáculo para trazer seu povo para casa. É uma promessa de que nada, nenhum pecado, nenhum exílio, nenhum inimigo pode impedir sua redenção. Você já se sentiu longe de Deus, como se a distância entre você e Ele fosse intransponível? Esta passagem nos lembra que o próprio Deus preenche essa lacuna. Ele prepara o caminho, não porque somos dignos, mas porque Ele é misericordioso. Isaías 40, versículo 11, pinta uma das imagens mais ternas do cuidado de Deus. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Com o seu braço ajuntará os cordeirinhos e os carregará ao seu colo. Este é o coração do Deus a quem servimos, um Deus que não apenas governa com poder, mas também nutre com compaixão. Ele é tanto soberano quanto íntimo, capaz de mover montanhas, mas gentil o suficiente para carregar os mais fracos entre nós. Enquanto Isaías continua, ele nos convida a levantar os olhos e ver a grandeza inigualável de Deus. Não sabes tu, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Isaías 40, versículo 28. Essas palavras são um chamado para lembrar quem Deus é, um Criador cujo poder sustenta o universo e cuja sabedoria orquestra cada detalhe de nossas vidas. Mas Isaías não para na grandeza de Deus. Ele nos lembra que esse poder está disponível para aqueles que confiam nele. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Isaías 40, versículo 29. Para aqueles exaustos pelas provações da vida, Deus oferece não apenas conforto, mas renovação. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão.
Isaías 40, versículo 31. Você consegue imaginar a liberdade de planar acima de seus problemas, carregado não por seu próprio esforço, mas pela força do Todo-Poderoso? Essa é a promessa de Isaías 40. Trocar nossa fraqueza por seu poder, nosso desespero por sua esperança. Essa mensagem de conforto não se limita ao antigo Israel. Ela ecoa através da história, encontrando seu cumprimento final em Jesus Cristo. Quando João Batista declarou: "Preparai o caminho do Senhor", Mateus 3, versículo 3, ele estava citando Isaías, apontando para aquele que traria a restauração final. Jesus é o pastor que reúne seu rebanho, o Redentor que paga por nossos pecados e o Rei que nos conduz à esperança eterna. Você já experimentou esse conforto em sua própria vida? Se esta mensagem de Isaías ressoa com você, confira a próxima história. Vamos lembrar ao mundo que, por mais escura que a noite possa ser, a promessa de restauração de Deus é certa. Sua voz ainda fala, chamando-nos a confiar, a ter esperança e a encontrar conforto em seu amor inabalável. Sétima profecia impactante. O brilho da Nova Jerusalém e o impacto na sua vida hoje. Imagine-se em pé no topo de uma montanha, contemplando uma cidade radiante de luz, suas muralhas cintilando com a glória de Deus. Esta é a visão que Isaías nos dá. Um futuro onde Sião, a morada de Deus, brilha como o centro de sua criação restaurada. É uma imagem de esperança, beleza e redenção final, uma promessa para um mundo cansado que anseia por restauração. A profecia de Isaías se desdobra em brilhantismo poético em capítulos como Isaías 60, onde ele declara: "Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor nasceu sobre ti." Isaías 60, versículo 1. Isso não é apenas sobre uma cidade física. É uma visão do reino de Deus totalmente realizado, onde sua presença transforma tudo o que toca. Sião, outrora manchada pelo pecado e pela destruição, torna-se o epicentro da glória de Deus, um farol de esperança para todas as nações. Isaías descreve uma inversão dramática. "Embora na minha ira eu tenha te ferido, com o meu favor terei compaixão de ti." Isaías 60, versículo 10. Sião, que suportou o exílio e o juízo, agora se torna um lugar de favor divino. As nações que antes trouxeram guerra e devastação, agora trazem tributo e adoração. "A riqueza das nações virá a você", ele proclama, enquanto reis e governantes se curvam diante do Rei dos Reis. Isaías 60, versículo 5. É uma poderosa imagem de redenção. Deus pegando o que estava quebrado e tornando-o glorioso. Você já sentiu o peso de fracassos passados ou se perguntou se a restauração é possível? Esta visão de Sião nos lembra que nenhuma situação está além da capacidade de Deus para redimir. O que antes era abandonado se torna estimado. O que antes era desolado se torna um lugar de alegria. Isaías 62 continua este tema com Deus declarando seu amor implacável por Sião. "Você será chamada por um novo nome que a boca do Senhor dará. Você será uma coroa de esplendor na mão do Senhor, um diadema real na mão do seu Deus." Isaías 62, versículos 2 a 3. Sião não é mais esquecida, mas estimada, um símbolo da fidelidade inabalável de Deus. Isaías pinta Sião não apenas como uma cidade física, mas como uma realidade espiritual, um lugar onde a justiça de Deus reina e sua paz perdura.
Não se ouvirá mais de violência na sua terra, nem de desolação ou destruição dentro de suas fronteiras, mas você chamará seus muros de salvação e seus portões de louvor. Isaías 60, versículo 18. Esta promessa não é apenas para Israel, é para todos os que pertencem ao reino de Deus. É um presságio de um novo céu e uma nova terra, onde a glória de Deus será a luz definitiva e sua presença será a alegria suprema. A imagem atinge seu clímax em Isaías 65, versículos 17 a 25, onde Deus declara: Vejam, criarei novos céus e nova terra. As coisas passadas não serão lembradas, nem virão à mente. Esta é a culminação de seu plano. Não apenas uma cidade renovada, mas uma criação restaurada. A visão inclui uma paz profunda. O lobo e o cordeiro se alimentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Isaías 65, versículo 25. É um mundo livre de pecado, sofrimento e conflito. Um lugar onde a glória de Deus preenche cada canto da existência. Mas essa visão não é apenas sobre o futuro, é um chamado à ação no presente. Isaías nos exorta a nos prepararmos para essa glória vindoura, a alinhar nossas vidas com os valores do reino de Deus agora. Estamos vivendo como cidadãos dessa Sião futura? Estamos refletindo a justiça, a misericórdia e o amor de Deus em nossas vidas diárias? Oitava profecia impactante: a supremacia de Deus na história e o que ela diz sobre seu destino. O profeta Isaías, com palavras que ecoam através dos séculos, nos revela uma verdade fundamental: a supremacia de Deus sobre a história. Abra o livro desse profeta e você se deparará com uma série de declarações que transcendem o tempo, revelando que nenhum evento, nenhum rei, nenhum reino se ergue ou cai sem a ordem divina. Imagine-se em um mundo dominado por potências como a Assíria, a Babilônia e a Pérsia. E então Isaías proclama que todos esses impérios são meras ferramentas nas mãos do Todo-Poderoso. É uma declaração de que a história não é uma tapeçaria caótica, mas uma obra-prima tecida pelo próprio Deus, cada fio servindo ao seu propósito final. Em Isaías 45, versículos 1 a 3, o profeta nomeia um rei que surgiria 150 anos depois, Ciro, o governante da Pérsia. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para sujeitar as nações diante dele e tirar as vestes dos reis. Para a audiência do profeta, isso era espantoso, um rei estrangeiro chamado ungido de Deus. E, no entanto, Ciro cumpriria o plano de Deus ao permitir que os israelitas exilados retornassem para casa e reconstruíssem Jerusalém. Imagine os exilados na Babilônia, apegados a essa profecia. Sua pátria estava em ruínas, seu templo destruído, e ainda assim, Deus prometeu não apenas seu retorno, mas que sua libertação viria através de um governante pagão. Isso não foi um acidente, foi orquestração divina. Através de Ciro, Deus provou que ele governa até mesmo aqueles que não o reconhecem. Você já se perguntou se o caos em sua vida tem um propósito? A mensagem de Isaías nos assegura que Deus está sempre trabalhando, mesmo através de pessoas e eventos inesperados. Ele pode usar as circunstâncias mais improváveis para realizar sua vontade. Isaías não para em Ciro. Suas profecias abrangem a ascensão e queda de impérios, desde os poderosos assírios até os orgulhosos babilônios. Em Isaías 10, versículos 5 a 7, Deus declara a Assíria como a vara da minha ira, uma ferramenta para disciplinar seu povo. No entanto, ele também promete juízo sobre a Assíria por sua arrogância. Quando o Senhor tiver terminado toda a sua obra contra o Monte Sião e Jerusalém, ele castigará o rei da Assíria pelo seu coração orgulhoso e sua arrogância. Esta mensagem dupla é profunda.
Deus usa as nações como instrumentos de sua justiça, mas as responsabiliza por suas ações. É um lembrete de que, embora os líderes humanos pensem que detêm o poder, eles estão, em última análise, sujeitos ao Senhor soberano. Isaías 13:14 muda o foco para a Babilônia, o epítome do orgulho e da rebelião humana contra Deus. O profeta prevê sua queda com imagens vívidas. O dia do Senhor está vindo, um dia cruel, com ira e furor terríveis, para tornar a terra desolada e destruir os pecadores que nela habitam. Isaías 13, versículo 9. A Babilônia, outrora o auge do poder, seria reduzida a ruínas, um aviso a todas as nações de que Deus se opõe aos orgulhosos e exalta os humildes. Essas profecias são mais do que registros históricos, são declarações do controle final de Deus. Nenhum governante está além do seu alcance, nenhum reino é poderoso demais para o seu juízo. Seja o Egito do Faraó, a Assíria de Senaqueribe ou a Babilônia de Nabucodonosor, toda nação desempenha um papel no plano redentor de Deus. Mas Isaías não destaca apenas o juízo, ele também revela o coração de Deus para a restauração. Em Isaías 40, versículo 15, o profeta declara: "Certamente as nações são como gota num balde e como pó na balança." Isso não é para diminuir sua importância, mas para mostrar que o poder de Deus supera tudo. No entanto, este mesmo Deus promete pastorear seu povo suavemente, reunindo-os em seus braços. Como isso afeta a nossa visão dos eventos mundiais hoje? Vemos a mão de Deus na história, mesmo em momentos de incerteza? Isaías nos desafia a confiar na soberania de Deus, sabendo que Ele está trabalhando, mesmo quando não conseguimos ver. As profecias de Isaías sobre a ascensão de Ciro e a queda da Babilônia são um testemunho do controle de Deus sobre o próprio tempo. Elas nos lembram que cada evento serve aos seus propósitos, seja para disciplinar, libertar ou declarar sua glória. Essa verdade nos chama à humildade e à confiança, reconhecendo que o mesmo Deus que governou os reinos antigos ainda é soberano sobre nossas vidas hoje. Nona profecia impactante, o conforto inesperado de Deus e a promessa de restauração para você. As palavras de abertura de Isaías 40 trovoam com garantia. "Consolem, consolem o meu povo, diz o seu Deus." Isaías 40, versículo 1. Essas não são apenas palavras, são uma tábua de salvação para uma nação cansada. Imagine ser um israelita no exílio, longe de casa, sobrecarregado pelo peso do pecado e pelo silêncio da esperança. E então, através do profeta Isaías, Deus fala. Sua voz perfura a escuridão com uma promessa de restauração, uma declaração de seu amor e fidelidade imutáveis. Isaías 40 marca uma mudança dramática no tom do livro. Após capítulos cheios de juízo e advertência, esses versículos introduzem uma mensagem de consolação. Deus não acabou com seu povo. Apesar de sua rebelião e da devastação que sofreram, ele oferece uma visão de renovação, um futuro onde sua glória brilhará e seu povo será restaurado. "Falai mansamente a Jerusalém", continua o profeta, "e proclamai-lhe que o seu tempo de servidão é findo, que a sua iniquidade está perdoada." Isaías 40, versículo 2. Esta declaração deve ter parecido chuva em um deserto árido para um povo esmagado pela culpa e pelo sofrimento. Essas palavras ofereciam o impensável, perdão. Deus não os estava abandonando, ele estava se preparando para conduzi-los de volta aos seus braços. Isaías prossegue descrevendo uma estrada no deserto, um caminho endireitado para o Senhor. "Todo vale será levantado, e todo monte e outeiro será abatido. O que é tortuoso se endireitará, e o que é áspero se aplainará." Isaías 40, versículo 4. Esta não é uma estrada comum.
É um símbolo de Deus removendo todo obstáculo para trazer seu povo para casa. É uma promessa de que nada, nenhum pecado, nenhum exílio, nenhum inimigo pode impedir sua redenção. Você já se sentiu longe de Deus, como se a distância entre você e Ele fosse intransponível? Esta passagem nos lembra que o próprio Deus preenche essa lacuna. Ele prepara o caminho não porque somos dignos, mas porque Ele é misericordioso. Isaías 40, versículo 11, pinta uma das imagens mais ternas do cuidado de Deus. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho, com o seu braço ajuntará os cordeirinhos e os carregará ao seu colo. Este é o coração do Deus a quem servimos, um Deus que não apenas governa com poder, mas também nutre com compaixão. Ele é tanto soberano quanto íntimo, capaz de mover montanhas, mas gentil o suficiente para carregar os mais fracos entre nós. Enquanto Isaías continua, ele nos convida a levantar os olhos e ver a grandeza inigualável de Deus. Não sabes tu, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento? Isaías 40, versículo 28. Essas palavras são um chamado para lembrar quem Deus é, um Criador cujo poder sustenta o universo e cuja sabedoria orquestra cada detalhe de nossas vidas. Mas Isaías não para na grandeza de Deus. Ele nos lembra que esse poder está disponível para aqueles que confiam nele. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Isaías 40, versículo 29. Para aqueles exaustos pelas provações da vida, Deus oferece não apenas conforto, mas renovação. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, versículo 31. Você consegue imaginar a liberdade de planar acima de seus problemas, carregado não por seu próprio esforço, mas pela força do Todo-Poderoso? Essa é a promessa de Isaías 40, trocar nossa fraqueza por seu poder, nosso desespero por sua esperança. Essa mensagem de conforto não se limita ao antigo Israel. Ela ecoa através da história, encontrando seu cumprimento final em Jesus Cristo. Quando João Batista declarou, "Preparai o caminho do Senhor", Mateus 3, versículo 3, ele estava citando Isaías, apontando para aquele que traria a restauração final. Jesus é o pastor que reúne seu rebanho, o Redentor que paga por nossos pecados e o Rei que nos conduz à esperança eterna. Você já experimentou esse conforto em sua própria vida? Se esta mensagem de Isaías ressoa com você, confira a próxima história. Vamos lembrar ao mundo que, por mais escura que a noite possa ser, a promessa de restauração de Deus é certa. Sua voz ainda fala, chamando-nos a confiar, a ter esperança e a encontrar conforto em seu amor inabalável. 10ª profecia impactante: a inevitável vitória da justiça e o chamado para agir agora. Imagine um profeta em pé aos portões de Jerusalém, sua voz elevando-se acima do clamor da cidade. A mensagem de Isaías atravessa o ruído com clareza penetrante. Lavem-se e purifiquem-se. Tirem suas más ações da minha presença. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Defendam o oprimido. Tomem a causa do órfão. Pleiteiem a causa da viúva. Isaías 1, versículos 16 a 17. Essas palavras, proferidas séculos atrás, não são apenas um chamado à ação,
São um mandato divino, ecoando através da história para cada geração. O chamado de Isaías à retidão não era abstrato, era urgente e específico. Ele se dirigia a uma sociedade afogada na hipocrisia. O povo de Judá mantinha os rituais externos de adoração, ofertas, incenso e festas, mas seus corações estavam longe de Deus. Quando vocês estendem as mãos em oração, eu vos escondo os olhos, diz Deus através de Isaías. Mesmo quando vocês oram muito, não os escuto. Suas mãos estão cheias de sangue. Isaías 1, versículo 15. Imagine o choque de ouvir tal denúncia. Orações rejeitadas, sacrifícios sem sentido porque suas vidas não refletiam a santidade de Deus. Os ensinamentos de Isaías nos desafiam a considerar: nossa fé é mais do que ritual? Estamos vivendo os mandamentos de Deus em nossas vidas diárias? A verdadeira adoração, ele declara, começa com justiça, misericórdia e humildade. Não basta honrar a Deus com nossos lábios, ele exige que nossos corações e ações se alinhem com sua retidão. A visão de justiça do profeta não se limitava à piedade pessoal, abrangia a transformação social. Isaías confrontou a exploração dos pobres e a corrupção dos líderes. Seus governantes são rebeldes, parceiros de ladrões. Todos amam subornos e correm atrás de presentes. Não defendem a causa do órfão, a causa da viúva não chega diante deles. Isaías 1, versículo 23. Ele clamou por uma revisão completa de suas prioridades, um retorno ao coração de Deus pelos vulneráveis e oprimidos. Você já se perguntou o que significaria viver uma vida tão alinhada com os valores de Deus que ela transforma não apenas você, mas o mundo ao seu redor? As palavras de Isaías nos desafiam a fazer perguntas difíceis. Somos defensores da justiça? Defendemos aqueles que não têm voz? Estamos dispostos a examinar nossas vidas e arrancar o pecado que impede nosso testemunho? Em Isaías 58, o chamado do profeta à retidão atinge seu clímax. O povo reclama que seu jejum e rituais passaram despercebidos por Deus. Sua resposta é rápida e convicta. Não é este o tipo de jejum que escolhi? Para soltar as amarras da injustiça e desfazer as cordas do jugo? Para libertar os oprimidos e quebrar todo o jugo? Isaías 58, versículo 6. A verdadeira retidão, Isaías declara, não é encontrada em atos religiosos vazios, mas no amor sacrificial e no serviço aos outros. Imagine uma comunidade onde essas palavras são vividas, um mundo onde as cadeias da injustiça são quebradas, onde os famintos são alimentados e os sem-teto são abrigados. Isaías pinta um quadro de restauração para aqueles que abraçam esse chamado. Então sua luz romperá como a alva, e sua cura brotará sem demora. Sua retidão irá à sua frente, e a glória do Senhor será sua retaguarda. Isaías 58, versículo 8. O chamado de Isaías à retidão também inclui um convite pessoal ao arrependimento. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Isaías 1, versículo 18. A justiça de Deus não está divorciada de sua misericórdia. Ele confronta o pecado, mas oferece graça. Ele nos chama a nos afastar de nossos caminhos e abraçar seu perdão. E quanto a nós? Estamos dispostos a atender ao chamado de Isaías? Estamos prontos para examinar nossos corações e nos comprometer a viver a retidão de Deus?
Imagine a transformação que poderia acontecer em nossas famílias, comunidades e nações se levássemos esse chamado a sério. A visão de Isaías de retidão não é um fardo, mas um caminho para a restauração. Se vocês estiverem dispostos e forem obedientes, comerão os bons frutos da terra. Isaías 1, versículo 19. A promessa de bênção, cura e renovação aguarda aqueles que atendem ao chamado. Levantaremos o desafio e viveremos como povo de Deus, refletindo sua santidade em um mundo quebrado? 11ª profecia impactante. Juízo e a graça esmagadora de Deus. Imagine um profeta à beira da catástrofe, sua voz ecoando pelas ruas de Jerusalém. Isaías, com palavras tanto penetrantes quanto esperançosas, entrega uma mensagem dupla que oscila como um pêndulo entre o juízo e a redenção. Ai da nação pecadora, ele declara, um povo cuja culpa é grande. Isaías 1, versículo 4. No entanto, quase no mesmo fôlego, ele oferece uma promessa. Embora os seus pecados sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Isaías 1, versículo 18. Essa tensão entre a ira divina e a graça insondável define o livro de Isaías. A mensagem de juízo de Isaías começa com uma crítica implacável da decadência moral e espiritual de Judá. O povo virou as costas para Deus, confiando em rituais vazios, enquanto seus corações permaneciam distantes. Parem de trazer ofertas sem sentido, seu incenso é detestável para mim, diz Deus através de Isaías, Isaías 1, versículo 13. Imagine o choque de ouvir essas palavras no templo, o próprio lugar onde sacrifícios eram feitos para expiar o pecado. Isaías expõe sua hipocrisia, religiosidade externa mascarando a rebelião interior. O profeta pinta um quadro vívido das consequências: cidades desoladas, terras devoradas por inimigos e o povo levado ao exílio. O Senhor Todo-Poderoso tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos, para todos os que se exaltam, e eles serão humilhados. Isaías 2, versículo 12. O juízo não é arbitrário, é o resultado inevitável de uma nação rejeitando sua aliança com Deus. As advertências de Isaías visam despertar sua audiência para a gravidade de seu pecado e a necessidade de arrependimento. Mas o juízo nunca é a palavra final. As profecias de Isaías são repletas da esperança de redenção. Em meio às advertências de destruição, há vislumbres de restauração. Naquele dia, ele proclama, o renovo do Senhor será belo e glorioso, e o fruto da terra será o orgulho e a glória dos sobreviventes de Israel. Isaías 4, versículo 2. Este é o cerne da mensagem dupla de Isaías. O juízo de Deus purifica, mas seu objetivo final é restaurar. A visão de redenção de Isaías é expansiva. Não se trata apenas de Israel, trata-se das nações. Nos últimos dias, ele declara, o monte da casa do Senhor será estabelecido como o mais alto dos montes, e todas as nações a ele acorrerão. Isaías 2, versículo 2. Imagine a esperança que isso trouxe para aqueles que se sentiam abandonados e derrotados. O plano de Deus não se limitava às suas circunstâncias imediatas, era um plano cósmico para a salvação. Talvez a expressão mais pungente dessa mensagem dupla seja encontrada na imagem da vinha em Isaías 5. Deus, o jardineiro amoroso, plantou uma vinha com cuidado, esperando que ela produzisse bons frutos. Em vez disso, ela produziu apenas frutos ruins. O que mais se poderia fazer pela minha vinha que eu não lhe tenha feito? Pergunta Deus. Isaías 5, versículo 4.
A vinha representa Israel, e sua destruição é um quadro sóbrio do juízo de Deus. No entanto, mesmo aqui, há uma promessa de replantio, um novo começo para aqueles que voltam para ele. Isaías também apresenta uma figura que encarna esse equilíbrio de juízo e redenção, o servo sofredor. Em Isaías 53, vemos um servo que suporta o castigo pelos pecados da humanidade, trazendo cura através de suas feridas. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isaías 53, versículo 5. Este servo não anula o juízo, ele o cumpre, tomando-o sobre si para que a redenção possa fluir livremente. O que essa mensagem dupla significa para nós hoje? Ela nos lembra que a justiça e a misericórdia de Deus são inseparáveis. Seu juízo não visa nos destruir, mas nos refinar, despojando-nos do que nos impede de experimentar sua graça. Você já enfrentou um período em sua vida em que parecia que tudo estava sendo desfeito, apenas para perceber depois que Deus estava o reconstruindo em algo mais forte? As profecias de Isaías nos desafiam a confrontar nossa própria necessidade de arrependimento. Existem áreas em nossas vidas onde confiamos nas aparências externas em vez da verdadeira fé? Ao mesmo tempo, elas nos convidam a descansar na promessa de restauração de Deus. Não importa quão longe tenhamos nos desviado, sua graça está sempre ao alcance. A mensagem dupla de Isaías é um chamado à ação e uma promessa de esperança. É um lembrete de que, embora a santidade de Deus não possa tolerar o pecado, seu amor não pode abandonar os pecadores. Através do juízo vem a redenção, e através da redenção, a promessa de um futuro onde a terra será cheia do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías 11, versículo 9. Como você responderá a esse chamado hoje? Imagine segurar um pergaminho em uma mão, as antigas palavras de Isaías, e na outra, as páginas do Novo Testamento. Ao ler, é como se a voz do profeta ecoasse através dos séculos, apontando inequivocadamente para Jesus Cristo. As profecias de Isaías são mais do que poesia ou história. Elas são uma prévia divina do Evangelho, tecidas em cada capítulo, revelando o plano de salvação de Deus muito antes de ele se desenrolar. Isaías começa sua obra profética prima com uma proclamação surpreendente. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Isaías 1, versículo 18. Essas palavras ressoam com a promessa do Novo Testamento de perdão através do sangue de Cristo, uma purificação tão completa que transforma até mesmo o pecado mais sombrio em pureza. Você consegue imaginar o peso da culpa sendo levantado, substituído pela leveza da graça? Este é o evangelho que Isaías proclama, um evangelho que encontra seu cumprimento final em Jesus. A conexão se torna ainda mais clara em Isaías 7, versículo 14. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Séculos depois, o anjo Gabriel fala a Maria, anunciando que ela dará à luz uma criança concebida pelo Espírito Santo. O Evangelho de Mateus ecoa Isaías, declarando que esta criança, Jesus, é Deus conosco. Mateus 1, versículo 23.
Imagine o temor da audiência de Isaías ao ouvir tal profecia, e a maravilha de Maria ao perceber que fora escolhida para trazê-la à vida. As profecias de Isaías não apenas preveem o nascimento de Jesus, elas delineiam sua missão. Em Isaías 9, versículos 6 a 7, o profeta pinta um quadro de uma criança que será chamada Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isso não é apenas linguagem poética, é uma declaração da natureza divina de Jesus e do reino eterno que ele estabelecerá. Os escritores do Novo Testamento constroem sobre esse fundamento, apresentando Jesus como aquele que cumpre esses títulos perfeitamente. Mas o Evangelho de Isaías não se restringe ao berço de Belém. Ele nos leva à cruz do Calvário. Em nenhum outro lugar isso é mais claro do que em Isaías 53, a passagem do servo sofredor. Aqui, Isaías descreve uma figura que é transpassada por causa das nossas transgressões e esmagada por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isaías 53, versículo 5. Avance para o Novo Testamento e você encontrará essa profecia ecoada em cada detalhe da paixão de Jesus. O escárnio, os espancamentos, os pregos cravados em suas mãos, tudo predito por Isaías. Imagine os discípulos, após a ressurreição, lendo essas antigas palavras e percebendo que elas descreviam o sacrifício de seu Salvador. Você já se perguntou como eles se sentiram, sabendo que Isaías havia visto o próprio coração do plano de Deus? O Evangelho de Isaías não termina na cruz. Ele olha além, para a ressurreição e para o alcance global da salvação. Em Isaías 25, versículo 8, lemos: Ele tragará a morte para sempre. O soberano Senhor enxugará as lágrimas de todos os rostos. Essas palavras encontram seu eco em Apocalipse 21, versículo 4, uma visão da eternidade inaugurada pela vitória de Jesus sobre a morte. Quando o túmulo foi encontrado vazio, as palavras de Isaías se tornaram uma realidade viva. A morte foi derrotada e a vida eterna foi assegurada. O Evangelho em Isaías é também uma mensagem para as nações. Em Isaías 49, versículo 6, Deus declara que seu servo será uma luz para os gentios, para que a minha salvação chegue até os confins da terra. Esta profecia encontra seu cumprimento em Jesus, que comissiona seus discípulos a fazer discípulos de todas as nações. Mateus 28, versículo 19. Isaías viu o que muitos em seu tempo não conseguiam conceber, que a graça de Deus se estenderia muito além de Israel, para abraçar o mundo inteiro. Isaías até mesmo captura o coração dos ensinamentos de Jesus. Considere Isaías 61, versículos 1 a 2. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Quando Jesus começa seu ministério público, ele lê esta passagem na sinagoga e declara: Hoje esta escritura se cumpriu nos ouvidos de vocês. Lucas 4, versículo 21. Nesse momento, Jesus reivindica a missão de Isaías como sua própria, cumprindo a antiga profecia com cada palavra e ação. O que isso significa para nós hoje? Isaías nos lembra que o Evangelho não é um acréscimo, é o cerne do plano eterno de Deus. Cada promessa, cada profecia, cada visão que ele registrou encontra seu sim e amém, 2 Coríntios 1, versículo 20, em Jesus Cristo. Sua vida, morte e ressurreição são os fios que ligam as palavras de Isaías ao tecido da história da salvação. Se você já se perguntou se o Antigo Testamento e o Novo Testamento contam a mesma história, Isaías desfaz qualquer dúvida.
Ele se ergue como uma ponte entre as eras, apontando para um Messias que não apenas cumpriria a lei, mas a superaria com graça. O Evangelho de Isaías é um convite, um chamado a confiar em um Deus que planeja a redenção com precisão e a executa com amor. Como você responderá a essa mensagem atemporal hoje? Você abraçará a esperança que Isaías viu tão claramente e entrará na história do Salvador que ele previu? 13ª e última profecia impactante. A relevância atemporal de Isaías e como ele é urgente para os dias de hoje. Imagine-se em meio ao caos de um mundo dividido pela injustiça, conflito e desespero. E se uma voz antiga, ecoando através dos séculos, pudesse falar diretamente às lutas que enfrentamos hoje? As palavras de Isaías, escritas em tempos de turbulência, não se confinam à história. Elas ressoam com uma relevância surpreendente, oferecendo esperança, orientação e um desafio para viver de forma diferente no mundo moderno. O chamado de Isaías à justiça é um de seus temas mais urgentes. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, defendam o oprimido, tomem a causa do órfão, pleiteiem a causa da viúva. Isaías 1, versículo 17. Essas palavras foram ditas a uma nação consumida pela corrupção e pelo egoísmo. Isso soa familiar? Nosso mundo também lida com desigualdade, injustiça sistêmica e os clamores dos vulneráveis. A mensagem de Isaías exige ação, não apenas de governos ou líderes, mas de cada um de nós. Estamos vivendo como defensores dos necessitados, refletindo o coração de Deus pela justiça em nossas vidas diárias? A visão de paz de Isaías é outro farol para o nosso tempo. Em um mundo marcado pela divisão e hostilidade, sua profecia se ergue como uma alternativa radical. Eles transformarão suas espadas em arados e suas lanças em podadeiras. Nenhuma nação levantará a espada contra outra, nem se prepararão mais para a guerra. Isaías 2, versículo 4. Isso não é apenas um sonho poético, é um projeto para o reino de Deus. Imagine a transformação se escolhêssemos a reconciliação em vez da vingança, o diálogo em vez da divisão e o amor em vez do ódio. Como nós, como indivíduos e comunidades, podemos nos tornar pacificadores em um mundo desesperado por cura? A relevância de Isaías também reside em sua esperança inabalável. Em meio às advertências de juízo, sua mensagem é saturada de promessas de restauração. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, versículo 31. Essas palavras são uma tábua de salvação para qualquer um que se sinta sobrecarregado pelo peso dos desafios da vida. Você está cansado hoje, perguntando-se como continuar? Isaías nos lembra que a força não é encontrada na autossuficiência, mas em esperar em Deus. Como seria confiar plenamente nele em suas próprias lutas? A representação de Isaías do servo sofredor, Isaías 53, oferece lições profundas sobre como abordamos o sofrimento e o serviço no mundo moderno. Jesus, o cumprimento desta profecia, carregou o peso do pecado da humanidade, não por obrigação, mas por um amor ilimitado. Seu exemplo sacrificial nos desafia a viver vidas de abnegação, humildade e compaixão. Quem em sua vida pode precisar de um reflexo do amor de Cristo hoje? Que sacrifícios Deus pode estar chamando você a fazer pelo bem dos outros? A relevância de Isaías se estende ao nosso entendimento da soberania de Deus. Eu anuncio o fim desde o princípio, desde os tempos antigos, o que ainda há de vir. Digo, o meu propósito permanecerá e farei tudo o que me agrada. Isaías 46, versículo 10. Em um mundo que muitas vezes parece caótico e imprevisível, Isaías nos assegura que a história está sob o controle de Deus.
Isso não significa que a vida será sem dificuldades, mas significa que os propósitos de Deus prevalecerão. Estamos confiando em seu plano, mesmo quando as circunstâncias parecem fora de controle? Finalmente, a visão de Isaías de uma nova criação, Isaías 65 a 66, nos lembra da esperança final que temos como crentes. Ele descreve um mundo onde o lobo e o cordeiro se alimentarão juntos e a tristeza e a morte não existem mais. Isso não é apenas uma promessa distante, é uma realidade que molda como vivemos agora. Se este é o futuro que Deus está trazendo, como podemos viver hoje como cidadãos de seu reino vindouro? A mensagem de Isaías é atemporal, porque nos chama a verdades atemporais: justiça, esperança, humildade, confiança e a promessa de restauração. Estes não são ideais abstratos. Eles são o fundamento para uma vida enraizada no caráter e nos propósitos de Deus. Se esta jornada através de Isaías abriu seus olhos para a poderosa relevância do profeta hoje, confira a próxima história. Juntos, vamos redescobrir como essas palavras antigas continuam a nos desafiar e inspirar a viver com fé e propósito em nosso mundo moderno. Isaías falou a reis e plebeus, aos orgulhosos e aos quebrantados, e sua voz ainda fala hoje. O que você fará com sua mensagem? Você permitirá que ela transforme como você ama e como você espera?